O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi entrevistado pelo famoso programa de entrevistas, o Roda Viva. E ao terminar de ver essa entrevista, a impressão que fica, o sentimento que fica, é que a gente entende cada vez mais essa política de boa vizinhança que o presidente Bolsonaro tem tentado construir desde que ele começou aí o mandato dele como presidente, desse breve mandato aí de 10 meses do presidente Bolsonaro. Vira e mexe a gente vê o presidente Bolsonaro elogiando o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, ministros do STF como Dias Toffoli, por exemplo, porque o nome deles de Supremo Tribunal Federal não é à toa. Eles têm literalmente um poder supremo. Eles dizem ser passíveis de crítica, que você pode criticá-los, que você pode fiscalizá-los, mas na prática o que a gente vê, o discurso é completamente diferente. Você fala alguma coisa de um ministro, daí eles criam um espantalho de que um ataque terrorista está para acontecer, então nós vamos investigar cada uma dessas ofensas feitas ao Supremo Tribunal Federal. Poder supremo. Você não consegue bater de frente com esse sistema. Primeiro você desmantela o sistema. Esse discurso que a gente tem que ucranizar o Brasil, o Congresso Nacional, para você que não sabe, esse termo ele foi criado porque manifestantes da Ucrânia literalmente pegaram políticos corruptos e jogaram na lata do lixo. Esse episódio você consegue facilmente encontrar na internet, no YouTube. É só você procurar ucranizar, Ucrânia, políticos sendo jogados na lata do lixo que com certeza você vai achar. O sistema ele já está montado de um jeito que se você bater de frente com esses caras, você vai simplesmente ser engolido pelo sistema. Então você, aos poucos, tem que ir melhorando o país e, aos poucos, indo tirando os mecanismos que a corrupção usa para corromper o sistema. Essa entrevista com o ministro Gilmar Mendes, ela exemplifica muito bem isso. A entrevista, ela começa de um jeito já, que é para você ver que aquilo ali é tudo combinado, é tudo armado. A proposta do programa é você colocar o convidado ali e você fazer perguntas e questionamentos para aquela pessoa. Mas eu tenho certeza absoluta, assim, sem sombra de dúvidas, de que certas perguntas foram veladas. Certas coisas não deveriam ser perguntadas ao Gilmar Mendes sobre a condição dele ir no programa. Olha só, vocês não perguntam sobre isso aqui, eu vou vetar determinados convidados, deixe-me ver a lista de convidados antes, para depois eu dizer se eu vou no seu programa ou não, se eu aceito essas condições. Vocês entendem? Não é algo 100%. O programa ele abre com a apresentadora do programa, que diga-se de passagem é muito fraquinha, muito ruinzinha. Ali 90% daqueles jornalistas que estavam ali eram muito fracos, com especial um nome de uma da revista AV chamada Dora Kremer. Eu vou falar dela mais pra frente. Mas a entrevista abre com a apresentadora fazendo um contraste aí do perfil do Gilmar Mendes, dizendo que para alguns, que na verdade é a grande maioria do povo brasileiro, dizendo que para alguns o ministro Gilmar Mendes é o vilão da Lava Jato, é alguém que está tentando acabar com a Operação Lava Jato. Mas aí ela faz um contraste. Não, para uns ele é o inimigo da Lava Jato e para outros ele é, segundo as palavras da apresentadora, protetor de garantias e direitos individuais. Quem é que abre um programa com essa rasgação de seda para alguém como Gilmar Mendes? Quem é a pessoa? Nem esquerdista gosta do Gilmar Mendes. Nem esquerdista gosta. Quem é que se apoia no Gilmar Mendes como alguém que garante a proteção de garantias e direitos individuais? Então você percebe que é um jogo de cartas marcadas. Você não pode criticar 100% as atitudes daquele ministro ali. Você faz alguma coisa mais velada sobre aquela falsa impressão de que você está criticando, você está colocando ele contra a parede. Mas na verdade aquilo ali já está tudo ensaiado. Ele já sabe quais são as perguntas que vão vir a ele. A gente tinha que colocar pessoas como, por exemplo, como Flávio Morgenstern naquela bancada. Talvez até o professor Olavo de Carvalho. Eu sei que ele não viria até o Brasil para participar de uma palhaçada dessa, mas eu digo alguém no perfil parecido dele para fazer questionamentos reais. Em vez disso, eles colocaram a Dora Kremer, meu Deus do céu, Dora Kremer! A mulher, ela não sabe nem falar. Ela fala com você, em vez dela estar conversando como eu tô conversando com você aqui agora na câmera, ela vai fazendo a pergunta dela e vai falando assim, ó, não, que não sei o que, você entendeu? Não, que aí, tal.
Ela não consegue nem olhar no olho, ela fica olhando, ela fica divagando assim, como se ela estivesse no mundinho dela, numa direção paralela que ela mesma criou. E daí, depois de gaguejar muito, depois de falar um monte de abobrinha, ela faz a pergunta: não, mas por que você xinga nas suas sessões? Por que você ofende as pessoas nas suas sessões do Supremo Tribunal Federal? Puta merda, hein? Puta pergunta foda pra fazer pro ministro que é acusado de atrapalhar, de ser o inimigo número 1 da Lava Jato aqui no Brasil. Porra, então você tá sendo grosso com as pessoas nos seus depoimentos lá no Supremo Tribunal Federal. Porra, alguém entrega o prêmio de jornalista do ano para Dora Kremer, meu Deus do céu. Não, por quê? Por quê? Vejam a entrevista depois, coloquem, passem aí no trecho da entrevistadora lá, da repórter lá da Veja, vocês vão ver como é que é o jeito dela de falar. Chega a ser constrangedor, é ridículo alguém chamar uma jornalista dessa para um programa de tanta tradição, que já entrevistou Enéas, já entrevistou Bolsonaro, já entrevistou diversas pessoas de grande relevância para esse país. Aí me coloca uma mulher que fala assim, mas não vamos nos prender exatamente nela, né? Porque ela devia ser apenas um parêntese, mas dá uma raiva só de ver ela falando, que aí eu acabo me estendendo. E essa passagem que eu vou comentar aqui, ela remete ao começo do vídeo, onde eu disse do porquê que o Bolsonaro tem que fazer o jogo da boa vizinhança enquanto as pernas do sistema não forem quebradas. Você não bate de frente com o sistema e sai ileso, você simplesmente é engolido por ele. Então primeiro você tira as armas, os artefatos do sistema, para depois, na hora certa, você bater de frente e, quem sabe, derrubar o sistema, renová-lo, né? Foi perguntado ao ministro Gilmar Mendes, e é aí que eu digo do porquê que isso tudo é combinado. A pergunta veio do repórter da Folha de São Paulo. Vejam só, você acha que a Folha de São Paulo faria uma pergunta que o povo todo brasileiro gostaria de fazer? É óbvio que ele já fez a pergunta, já sabendo que o Gilmar Mendes já saberia o que responder. Ele perguntou por que os processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal não são levados para frente, não correm, são simplesmente engavetados, demoram para ser julgados. Quem é a pessoa ou a entidade, instituição responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal? E daí o Gilmar Mendes enrolou, mas enrolou demais, meu Deus do céu. Meu Deus, como se esquivou da pergunta? Primeiro ele diz que o povo brasileiro é o responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, mas nós temos em contraste, e aí eu vou dar um pontinho pequenininho para Vera Magalhães, que soube observar isso bem, que quando você começa a criticar o Supremo Tribunal Federal, eles criam um mecanismo lá de combater as fake news e começam a fazer busca e apreensão na casa das pessoas, começam a censurar revistas. Ué, mas as pessoas, a sociedade como um todo não era responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal? Quando nós começamos a fazer isso, vocês criam um mecanismo para nos calar. E depois ele meio que tenta responder o porquê que os processos de impeachment contra ministros do STF não andam para frente. E adivinha só, ele não respondeu. Ele entrou em outro assunto. Se você for ver na entrevista, você vai perceber que quando ele muda completamente o foco, ele tá conversando com você, respondendo, aí ele fala alguma coisa do tipo: não, mas veja bem, não, mas essa pergunta é muito interessante porque, veja bem, eu penso o seguinte. Ele muda completamente o foco, ele dá uma enrolada, é um enrolador profissional esse Gilmar Mendes, essa é a verdade. E daí a pergunta se finaliza com o repórter da Folha de São Paulo perguntando: mas isso não é corporativismo? E ele fala: não é corporativismo. Daí todo mundo fica feliz: ah não, tá tranquilo. Então, se o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal falou que não é corporativismo, então não é corporativismo. A gente acredita, a gente fiscaliza, mas a palavra final é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. E se você não gostar, meu amigo, tenho péssimas notícias para você. Então, você tem um Supremo Tribunal Federal que não atende os anseios da população. Se você for perguntar para pelo menos 50% da população, com certeza eles vão dizer que não gostam do trabalho do STF, que eles tomam decisões que são contra o povo brasileiro. Mas mesmo assim eles se acham os donos da verdade, que o que eles fazem é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então você tem um ministro que literalmente admite, ele fala,
Ele compra o discurso da esquerda de que a Lava Jato teve os seus excessos e de que eles erraram em compactuar com tanta coisa errada. Ele fala isso na entrevista dele. Não, eu tenho que elogiar a Lava Jato, mas também tenho que criticar. Mas as críticas parecem que são muito mais contundentes do que os elogios, não é mesmo? E as críticas dele são justamente no modo como a Lava Jato funciona. Naqueles mecanismos que foram responsáveis por recuperar tanto dinheiro roubado e prender tanto político corrupto. Se você não é a favor disso, você não é a favor de nada que preste, nada que interesse a população. Como que a gente bate de frente com esse camarada? Se não é através da pressão popular. Todo mundo fica jogando as coisas nas costas do Bolsonaro, né? Não, temos que pressionar, o presidente Bolsonaro não pode sancionar não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. A palavra final é desses caras. Se você for pegar legal, o presidente da Câmara e os ministros do STF têm mais poder do que o presidente Bolsonaro. O Congresso Nacional cria uma lei, vota uma lei, vai para a sanção presidencial, o presidente veta. E o que o Congresso Nacional faz? Veta o veto do presidente. Você acha que o presidente pode tomar alguma atitude que esteja acima do Supremo Tribunal Federal? Se o Supremo Tribunal Federal falar que não vai acontecer, não vai acontecer. E daí você fala, então a gente tira esse ministro. Mas nenhum processo de impeachment contra os ministros vão para frente. Daí você vai obrigar o Bolsonaro a bater de frente com esse sistema? Ele vai conseguir o quê? Senão um impeachment dele próprio. E a gente vai ficar órfão de novo de boas pessoas no poder. Vão queimar tanto a imagem do Bolsonaro, vão falar que tudo de errado que aconteceu no Brasil, porque se ele bate de frente com o sistema, nada vai pra frente. Não tem emprego, a violência continua ruim, as parcerias internacionais não acontecem, porque ele tá preocupado ali em bater de frente com o sistema. Então o Congresso Nacional vai empacar a porra toda, nada vai andar pra frente. E daí o que vai acontecer? As pessoas mais desavisadas, aquelas que têm menos instrução, vão comprar com certeza a narrativa que a mídia vai vender de que a culpa das mazelas do país é do Bolsonaro. E daí, opa, a esquerda tá voltando. Então as coisas vão andando aos poucos, entendeu? A gente primeiro vai podando ali o terreno, vai cortando as asinhas do sistema para quando chegar a hora certa, veja bem, não sei quando isso vai acontecer, quando chegar a hora certa, a gente bater de frente com o sistema. Até lá, a gente vai fazendo concessões. Isso não é tomar lá da cá. O Bolsonaro não está se vendendo em benefício próprio ou de seus aliados. Ele está fazendo em benefício do país. Foi aprovado aí o negócio que os corruptos vão poder usar dinheiro de fundo partidário para pagar advogados. Você acha que o Bolsonaro gostou disso? É óbvio que não. Nenhum cidadão de bem gostou disso. Mas, em contrapartida, algo sensacional vai acontecer, que é a reforma da Previdência. Bolsonaro vai ter muito dinheiro para poder ir cortando as asinhas do sistema de pouco em pouco. Vai chegar uma hora que o Supremo Tribunal Federal não vai ter como bater de frente com o presidente, porque o povo vai estar tão ao lado do presidente que eles vão começar a pensar duas vezes nas suas decisões. Você vai ver que alguns ministros já vão sair, pessoas de melhor índole vão entrar no Supremo Tribunal Federal, indicada pelo presidente Bolsonaro. As coisas vão mudando aos poucos. Se você colocar o presidente para bater de frente completamente contra essa gente, nada vai acontecer, o presidente vai ser destituído, a esquerda vai voltar e o povo vai continuar na merda. Se você ficou aqui até esse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para você ajudar o canal a crescer, recuperar a sua relevância. E eu vou soltar um vídeo hoje mais à tarde. Eu acho que esse vídeo aqui deve ficar mais ou menos em torno de meio-dia. Então, lá pro final da tarde eu vou postar outro vídeo comentando, a princípio, a minha opinião final sobre essa tretinha aí que tá rolando na direita, principalmente entre Nando Moura e Lilo Vlog. Se esse tipo de vídeo te interessa, fica ligado aqui no canal que mais tarde eu também vou lançar esse vídeo, beleza? Vocês fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.